Boa noite, gente. Sejam bem-vindos. Noite chuvosa, né? Mas estamos aqui para falar um pouco, né, sobre o Evangelho do nosso Mestre Jesus. Hoje vamos falar de deixar que os mortos enterrem seus mortos. Mas antes, vamos fazer uma pequena vibração, agradecendo a Deus, a Jesus, aos mentores amigos que aqui se encontram. Vamos fechar nossos olhos por apenas um momento, para que possamos entrar em contato mais íntimo com o mentor dessa casa, com os mentores amigos que aqui se encontram, toda essa espiritualidade que nos ampara, que nos auxilia, que nós possamos sair daqui nessa noite com mais entendimento, com mais compreensão, que é o que o Evangelho nos oferece. E pedimos autorização aos mentores, ao mentor desse Evangelho, para iniciarmos dizendo: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixes cair em tentação, mas livrai de todos os males. Graças a Deus e graças a Jesus. É o capítulo 23 do nosso Evangelho. O nome desse capítulo é Moral Estranha. Deixar que os mortos enterrem seus mortos, né? É algo meio difícil de nós compreendermos inicialmente. Tem mais um item que fala: não vim trazer a paz, mas a espada. Outro diz: abandonar pai, mãe e filhos. São coisas que mexem com a nossa mente. Mas como é que Jesus, um ser tão iluminado, tão sábio, iria propor essas coisas para nós? Deixar que o ente querido nosso estivesse lá morto, né, fisicamente, e nós deixarmos para lá. Mas na verdade o sentido não é bem esse. Nós vamos tentar hoje compreender o sentido das palavras de Jesus. É o item 7 e 8 desse capítulo, do deixar os mortos enterrar os seus mortos. E a outro disse Jesus: segue-me. E ele me disse: Senhor, permite-me que vá eu primeiro enterrar meu pai. E Jesus me respondeu: deixa que os mortos enterrem os seus mortos, e tu vai e anuncia o reino de Deus. É uma mensagem de Lucas, no capítulo 9, versículos 59 a 60. O que pode significar essas palavras, deixar que os mortos enterrem os seus mortos? As considerações precedentes já nos mostraram, antes de mais nada, que nas circunstâncias em que foram pronunciadas, não podia exprimir uma censura àquele que considerava um dever de piedade filial e sepultar o pai. Mas elas encerram um sentido mais profundo, que só um conhecimento mais completo da vida espiritual pode compreender. A vida espiritual realmente é a verdadeira vida, a vida normal do espírito. Sua existência terrena é transitória e passageira, uma espécie de morte se comparado ao esplendor e atividade da vida espiritual. O corpo é uma vestimenta grosseira que envolve temporariamente o espírito, verdadeira cadeia que o prende à gleba terrena e da qual ele se sente feliz em libertar-se. O respeito que temos pelos mortos nos refere à matéria, mas através da lembrança ao espírito ausente. É semelhante ao que temos pelos objetos que me pertenceram, que me tocou em vida e que guardamos como relíquias. Era isso que aquele homem não podia compreender por si mesmo. Jesus me ensinou dizendo: não vos inquieteis com o corpo, mas pensai antes no espírito. E de pregar o reino de Deus, e de dizer aos homens que a sua pátria não se encontra na terra, mas no céu. Porque somente lá é que se vive a verdadeira vida. Então Jesus sempre nos convida a pensar. O que falava por parábolas? Falava de uma forma que às vezes seus próprios discípulos não entendiam o que ele queria dizer. Nós vamos analisar. Ele pede para enterrar o seu pai. Mas esse texto não é só esse texto. Esse texto é aquele texto inicial que vocês vão se lembrar agora. Começa com uma pessoa que diz assim para Jesus: mestre, deixe, eu vou te seguir, né, por onde quer que fores. Você lembra disso? Jesus falar para ele:
Você não sabe o que é beber do meu cálice. O Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. As aves têm seus ninhos, não é isso? Os animais têm os seus covis. E o Filho do Homem não tem onde recostar a cabeça. E este é o segundo que fala para Jesus: deixa eu enterrar meu pai primeiro. Provavelmente ele tem ouvido a dificuldade que seria seguir a Jesus desse primeiro, imagino eu, e ele já procurou uma desculpa. Mesmo porque no texto não se diz que o pai dele estivesse morto fisicamente. Deixa eu enterrar primeiro meu pai. Muitas vezes nós temos um desejo de ir para um lugar distante do nosso pai. Pô, meu pai está idoso, mesmo que esteja com saúde, mas eu vou esperar primeiro ele desencarnar para eu seguir o meu caminho. Talvez se acovardando um pouco. Mesmo porque naquele tempo não se enterrava as pessoas, se colocavam nas catacumbas, não era assim? Você lembra de Lázaro, Jesus, todos foram colocados. E só um ano depois que se retiravam os ossos daquela pessoa. Então ele teria que ficar ali, esperar o pai desencarnar, esperar mais um ano para retirar os ossos do pai. Ou seja, ele estava protelando seguir a Jesus, como muitos nós já fizemos. E como os muitos ainda fazem. Mas nesse texto ainda tem o terceiro, que fala assim: deixe eu primeiro despedir dos meus familiares. Jesus fala para ele assim: quem pega o arado para seguir, não pode, para me seguir, não pode olhar para trás. Conhece o que é um arado? Alguns conhecem, né? Quando a gente está guiando um arado, que é uma atração animal, né? Nós não podemos realmente olhar para trás. Ainda mais na cidade que eu nasci, em Minas Gerais, que tem muita pedra, né? Se você olhar para trás, você pega uma pedra com aquela lâmina e estraga tudo. Pode até quebrar. E mesmo porque até é feito aquelas leiras bem certinhas para se jogar posteriormente a semente. Então a gente não pode estar olhando para trás quando se faz esse tipo de trabalho. Tem que olhar para frente para que fique tudo certinho. Então, Jesus traz esses exemplos. Nós olhamos para trás. Quando nós seguimos a Jesus, nós podemos sim olhar para trás. Nós olhamos para trás para tentar nos melhorar e fazer melhor do que nós fizemos lá atrás. Mas não olhar para trás para desistir. São as decisões que nós tomamos. E às vezes, muitas pessoas olham para trás. Decidimos seguir, mas é muito cedo. Como esse rapaz, sou muito jovem, vou enterrar o meu pai primeiro, vou esperar meu pai desencarnar e depois eu vou. Né? É o sentido do que estás falando. Claro, prestar homenagem, né, ao nosso familiar. Jesus jamais ia falar para alguém não seguir, não ficar para cuidar do seu pai, não enterrar o corpo do seu pai. Provavelmente, se o pai estivesse morto fisicamente na sua casa, ele estaria ali, ele estaria lá lamentando a morte do seu pai para os seus familiares, muito comum naquela época, né? Então, nós temos que ter esse pensamento. Quando nós decidimos fazer algo, sigamos em frente. Seguir a Jesus, como ele diz, não é fácil. Seguir as suas pegadas, nós tentamos, ainda muito sutilmente, tentar seguir a Jesus. Fazer o que ele fez, pensar o que ele pensava, respeitar os outros como ele respeitou. Mas estamos lutando para isso. Aos poucos, muito lentamente, porque são lentos os nossos passos. Se nós tentarmos ir muito rápido, nós vamos descobrir que nós não conseguimos vencer os obstáculos ainda. Então, vamos pensar. Talvez esse rapaz que disse que queria enterrar o pai primeiro, ele não estava pronto ainda. Talvez se ele fosse tentar fazer aquilo naquele momento, talvez ele não fosse um bom discípulo. Porque ele ainda não estava pronto ainda para isso. Não era o momento dele ainda. Deixa eu enterrar o meu pai primeiro, deixa eu despedir dos meus familiares primeiro. E quantas vezes nós já arrumamos desculpas? Nessa encarnação e nas anteriores. Provavelmente já fomos convidados muitas vezes, como os trabalhadores da última hora que estavam na praça, né? Os primeiros serão os últimos serão os primeiros, daquela outra parábola de Jesus, né? São todos na praça, ele chama um, chama o outro, chama o último, os últimos
lá 5 horas da tarde. Nós já fomos chamados muitas vezes também e não conseguimos seguir, não conseguimos sequer tentar. Né? Nós usamos muitas desculpas para não seguir a Jesus, porque nós temos que mudar nosso comportamento. Nós temos que utilizar a porta estreita, que a porta larga é maravilhosa. Né? A porta estreita é mais difícil. A negação dos vícios, a negação de orgulho, de vaidade, sabe? De respeitar o outro, de aprender o que Jesus chamou para nós nos 2 mandamentos que ele simplificou: amar ao próximo como a nós mesmos, a Deus sobre todas as coisas. Amar ao próximo como a nós mesmos, não fazer a ele que não gostaríamos que fosse feito a nós, que nos fosse feito, mas ainda é muito difícil para nós. É muito difícil ainda para nós. E quando nós somos jovens, nós não queremos deixar de fazer essas coisas. Né? Jesus se referia aos mortos espiritualmente. Porque um morto de corpo físico não enterra outro morto do corpo físico. Já vimos alguém que está desencarnado e vai enterrar outro desencarnado? Naturalmente que não. É só uma alegoria que ele usava. Os mortos espiritualmente, os que não estão ainda dispostos, a fim, preparados para seguir a trajetória, para falar da palavra de Jesus, deixa que essas pessoas que ainda não estão prontas ainda para isso, deixa que eles enterrem os corpos. O que nós enterramos das pessoas? São apenas os corpos, como disse no texto. O espírito é imortal. O espírito é imortal. O corpo físico é apenas uma veste que Deus nos empresta a cada encarnação para que nós compramos as nossas provas. Não só o nosso corpo físico, mas tudo que é material. Nós não levamos nossos carros, nossa roupa, nosso sapato, nosso relógio. Não levamos nada. Não levamos nada, exceto que o nosso espírito imortal com as suas conquistas. Que a cada encarnação nós conquistamos alguma coisa. Porque o espírito não retroage. O espírito não retroage. O que nós aprendemos, o que nós sabemos, nós vamos saber sempre. Nós não retroagimos. E não reencarnamos também em corpos de animais, como a metapsicose, algumas religiões acreditam. Nós somos sempre seres humanos. Nossa forma é sempre humana. A cada encarnação, queira ou não queira, nós aprendemos mais um pouco. Podemos ficar estacionados? Podemos, mas não vamos retroagir. Jamais retroagiremos. Passamos pelos reinos, mineral, vegetal, animal, e o hominal, o que nós estamos? Não vamos retroagir jamais no reino anterior. Né? Jesus, ele sempre falou muito de piedade filial, voltando a dizer que ele jamais falaria para aquela pessoa deixasse que o pai ficasse para lá. O que Jesus falou no último momento da sua vida na terra corporal conosco? A preocupação com a sua mãe. O que ele disse para João? Eis aqui a sua mãe, eis aqui o seu filho. Né? Então, jamais Jesus falaria para alguém: deixa seu pai lá, me segue. Deixa lá que alguém vai enterrá-lo. Jamais Jesus falaria isso. Jamais Jesus falaria isso para alguém. Né? Agora, por isso que chama moral estranha, porque a gente começa a ler e nós vemos que não é exatamente esse sentido. Né? Mal comparando, o pai dele, ele não gostaria que o seu filho seguisse a Jesus se ele tivesse falado com o pai? Nós não estamos ligados aos nossos filhos, às pessoas que nós amamos, pelo pensamento? Não seria o mesmo que um filho nosso, tendo condições de ir, por exemplo, para o exterior para crescer em conhecimento, para fazer um estágio nos Estados Unidos, nós iríamos dizer não vai? Claro que nós gostaríamos que ele fosse evoluir. Claro que nós gostaríamos que ele fosse aprender mais. E o que aconteceria com esse filho? Naturalmente que o seu pai gostaria que ele fosse adiante, se ele tivesse falado: pai, eu quero seguir, eu quero fazer algo que vai fazer com que eu me melhore, para que eu evolua espiritualmente. Naturalmente que o pai gostaria. Porque a distância física não
permite que nós estejamos separados em pensamento da pessoa. Nos ligamos em pensamento ou não ligamos em pensamento das pessoas que nós amamos, que já estão inclusive no mundo espiritual. Mas nós não temos o contato com eles. Claro que nós temos. Claro que nós temos. Muitas vezes não nos lembramos. Tem alguns insights rápidos quando acordamos, mas nós não lembramos do que nós conversamos com eles. Mas nós temos um contato com eles sempre. Né? Jesus jamais pediria para que alguém abandonasse o seu pai. Claro que o nosso corpo físico tem uma enorme importância. É a nossa ferramenta. É a ferramenta do Espírito. Né? É a manifestação do Espírito, através do perispírito e do nosso corpo físico. O Espírito se manifesta através do corpo físico. Como ele se manifestaria se não fosse através do corpo físico? É a nossa ferramenta, que deve ser muito bem cuidada, na medida do possível, porque é a ferramenta do nosso Espírito, a nossa ferramenta para nós evoluirmos. Mas é perecível e morre. Qual corpo que não morre? Mas nós cuidemos dele em algum momento e vai morrer. Mas o Espírito não vai morrer. O Espírito vai permanecer sempre, porque o Espírito é imortal. A essência é sempre o Espírito. Vamos cuidar do nosso corpo, vamos cuidar do nosso corpo. Mas antes vamos cuidar do nosso espírito. Mas os valores hoje estão muito diferentes. Se gasta horas na academia, se gasta horas no salão de beleza, se gasta horas em um monte de lugar, mas não reservamos uma hora para o nosso espírito. Nós estamos fazendo isso aqui, mas muitos não fazem. É desses mortos que Jesus falou. Deixa que os mortos enterrem os seus mortos. As pessoas que estão preocupadas com o seu espírito, deixa que eles cuidem desses que também estão mortos fisicamente. Como é que nós vemos, infelizmente nós vemos essas pessoas lá no centro da cidade, na Cracolândia, por exemplo. Observemos como eles andam. Nesse momento, e é bom porque nós fizemos isso, nesse momento, nesse atual momento da sua encarnação, eles estão mortos espiritualmente. Eles olham para o vazio, só pensando na droga, só pensando naquele consumo, só pensando naquilo. Não é verdade? Mas nada vai continuar desse jeito, porque nessa encarnação estão acima do futuro, irão evoluir. E vão evoluir, é um período que esse espírito está passando. Está estacionado, mas ele sabe. Ele não deixa de saber o que ele sabe de encarnações anteriores, ele não perde o que ele sabe. O corpo está, o espírito está naquela condição, o corpo não consegue, o espírito não consegue se manifestar através daquele corpo nesse momento. Mas ele tem toda a condição. Vai desencarnar, vai retornar ao mundo espiritual, vai se recuperar, vai reencarnar e vai seguir a sua jornada evolutiva. Mas aí, o caminho de cada um de nós, somos nós que decidimos que caminho nós vamos seguir. Do átomo ao arcanjo, todos chegaremos lá. O caminho que nós vamos trilhar depende de cada um de nós. Quando nós somos criados, Deus nos dá o quê? Consciência e livre-arbítrio. Eu tenho a consciência para fazer o que eu quiser fazer através do livre-arbítrio. Eu decido o que eu quero fazer. O que eu quero fazer da minha vida? O que eu quero fazer do meu corpo? O que eu quero fazer? Como é que eu quero caminhar? Eu quero ir procurar uma linha mais reta ou quero ir por caminhos mais tortuosos? Nós escolhemos nossos caminhos. Deus nos dá toda a liberdade. Mas existe a causa e efeito. Por isso, tudo que nós fazemos vai ter uma consequência. E essa consequência somos nós que vamos responder por elas. Ninguém é culpado pelas nossas dificuldades. E ninguém é responsável por nossa felicidade. Nós somos responsáveis porque nós somos felizes e nos momentos que nós somos infelizes. Porque somos nós que criamos e trilhamos o nosso caminho. Somos nós que criamos as nossas facilidades e as nossas dificuldades. Por isso que não adianta nós queremos nos fazer de vítimas quando situações acontecem. Bom?
Em Timóteo, no capítulo 1, versículos 5 a 6, tem um texto que fala assim, que fala das viúvas, fala muito da viúva no Evangelho, né? A viúva que vive em prazeres está morta, embora pareça viva. Ou seja, tem muito a ver com o que está falando no texto. As pessoas que estão num caminho tortuoso, espiritualmente, parece estar viva, mas está morta. A pessoa está morta porque ela não está. Espiritualmente ela não está fazendo o que as leis de Deus, as leis que são universais, estão sendo respeitadas. Né? É nesse sentido que Jesus se referia aos mortos, mas não à morte física. Né? Então, nós sabemos que muitos vivem como zumbis. Nós vemos, infelizmente. Né? Porém, nós tínhamos que celebrar muito a volta desse teu irmão, regozijarmos-nos, porque ele estava em reviver, estava sempre sem esperança e foi salvo. Esse texto é da parábola do filho pródigo. Eu gosto muito do filho pródigo. E não é bem assim? O que o pai fala? O irmão mais velho que permaneceu junto do pai. Né? E quando ele volta, o pai fala, ele estava morto e voltou. Morto por quê? Porque ele saiu para o mundo. Não é isso? Ele pediu a metade da sua herança para o pai e falou, eu quero viver. Eu quero aproveitar a vida. E ele sai, acaba com todo o seu dinheiro e acaba dividindo a comida com os porcos. E fala assim, estava num país distante, mesmo porque naquela região não se criava porcos, porque não se consome carne de porcos. Né? Aquela região. Aí ele lembra, mas o meu pai está lá. Os empregados do meu pai comem melhor do que eu. Aqui eu vou lá para o meu pai e vou pedir para ele se eu posso retornar. E o pai fica, claro, recebe-o de braços abertos. E é o que Deus fará com essas pessoas que estão espiritualmente mortas. Que ele estava espiritualmente morto, ele estava jogado às traças, como se diz, desanimado da vida. Mas ele lembrou que tem um pai. E esse pai não é um pai físico, é um pai Deus. O pai está de braços abertos para receber a todos no momento em que nós decidimos sair daquele caminho da porta larga e visitar a porta estreita. Nem que nós a visitamos uma vez ou outra, porque é difícil deixarmos de ser pessoas da porta larga e da porta estreita de uma vez. A caminhada é lenta. Né? Nós temos as dificuldades. Temos a liberdade para permanecermos vivos ou mortos espiritualmente. Depende de nós. Nós temos toda a liberdade de fazer tudo o que nós quisermos. Mas tudo tem consequências, boas ou más, dependendo da forma que nós convivemos, da forma que nós agimos, da forma que nós nos comportamos, da forma que nós convivemos com as pessoas que nos cercam. Como é que nós convivemos com os seres que estão conosco? Todos, não é só na família, mas todos que estão em torno de nós. Não estamos em nenhum lugar por acaso. É no nosso trabalho, é no nosso trabalho espiritual, é na rua, onde quer que nós estivermos. É dentro do ônibus, é dentro do metrô. Estamos convivendo com as pessoas em todos os momentos. E o respeito é cobrado de nós a todo momento. Todo momento nós somos cobrados a respeitar o outro. Todo momento. Porque nós convivemos com as pessoas em torno de nós convivemos muitas vezes com situações tão difíceis, na verdade. Pessoas que nós ficamos, puxa vida, hoje no nosso país estamos com muita dificuldade. A convivência está ficando difícil. Cada um defende algo com unhas e dentes, correndo o risco de ter, inclusive, uma guerra civil. Porque um não respeita o que o outro pensa. Cada um é de um jeito. Nós temos que aprender que cada pessoa pensa do seu jeito. E nós não vamos mudar ninguém à força. Qual a discussão que nós conseguimos mudar a opinião de alguém? Nem no futebol, nem na política, qualquer que seja. A
A pessoa muda por si só, a pessoa muda quando ela entende que aquilo não é o caminho, não é um bom caminho. E passa uma encarnação, uma mais 10, e talvez não chegue a esse pensamento. E nós temos que respeitar esse pensamento das pessoas. Cada uma de um jeito. Cada pessoa pensa de uma forma. Cada pessoa decide o que quer para si. E nós temos dificuldades, né? Nós temos essas dificuldades. Naquele tempo, seguir a Jesus era aceitar as dificuldades e não aceitar as facilidades que a vida oferecia, né? Hoje, seguir a Jesus é não aceitar as facilidades. Naquela época eram as dificuldades. Tinha muita dificuldade naquele tempo, né? Hoje tem muita facilidade. Se nós quisermos fazer coisa errada, nós fazemos um quarteirão da nossa casa e ninguém fica sabendo. Nós não conhecemos sequer as pessoas que moram ao lado do nosso apartamento. Sabemos o nome dos moradores? Sabemos o que a pessoa faz? Não sabemos. De repente a pessoa mora no apartamento do nosso lado, às vezes é uma pessoa de má vida e nós não sabemos. Não sabemos o que a pessoa faz, onde ela atua, o que ela tem, o que ela foi, o que ela é. Não sabemos. Então, se nós quisermos fazer coisas erradas, a porta larga hoje é muito mais fácil de ser visitada. Nós saímos a 1 quilômetro da nossa casa, nossa. Eu sempre tenho essa opinião, que dificilmente estou de metrô, mas quando eu chego na Praça da Sé, eu fico olhando, um monte de gente, é muito cheio, né? Não conheço ninguém. Nossa, a gente pensa que conhece muita gente, né? Você chega na Praça da Sé, tem sei lá quantas mil pessoas, a gente olha e não vê um rosto conhecido. Não conseguimos ver um rosto conhecido naquela imensidão de pessoas. Raramente a gente consegue encontrar um que nós conheçamos. Ou seja, se nós quisermos ser más pessoas, quisermos fazer coisas erradas, nós fazemos. E podemos posar até de bonitinho onde é que nós convivemos. No ambiente que nós somos mais conhecidos. Nós temos a liberdade, mas a decisão é sempre nossa. Através do nosso livre-arbítrio e da nossa consciência. Porque nós decidimos o que nós queremos ser, o que nós queremos fazer. Então, vamos ter esse entendimento. O que Jesus quis dizer era isso. Deixa que os mortos do Espírito enterrem os seus mortos no corpo físico. Que nós possamos ter esse entendimento, né? Nós temos ainda dificuldade de compreender como é que é isso, como é que funciona isso. Mas a doutrina espírita nos ensina, ela nos explica, ela nos aclara as ideias, ela nos instrui. E é importante que nós nos instruamos, é importante que nós leiamos. Moral estranha, né? É um capítulo difícil, parece difícil, mas Jesus nunca falou algo que convidasse alguém a fazer algo que desrespeitasse a qualquer pessoa, principalmente aos genitores, principalmente aos pais. Então, o que ele quis dizer para aquelas pessoas é que siga-me. Deixe que os mortos enterrem os seus mortos. Você tem algo mais importante para fazer do que isso, de ficar apenas esperando para enterrar o corpo de alguém. Sendo que o espírito não está mais ali. Está apenas uma veste que foi utilizada por aquele espírito naquela encarnação para cumprir as suas provas, ou talvez cumprir uma missão, ou talvez para passar por uma expiação. Então, é só isso. O corpo é importante? Claro que não é importante, porque é ele que é a nossa ferramenta. Devemos valorizá-lo? Protegê-lo? Sim, mas ele é apenas a ferramenta. O nosso espírito é que é imortal. Usamos várias vestes físicas durante as nossas encarnações. Não sabemos quantas já utilizamos e quantos ainda iremos utilizar. Quantas vezes reencarnamos? Já reencarnamos, não sabemos. Quantas vezes iremos reencarnar? Não sabemos. O que nós sabemos é que quanto melhor nós cumprirmos as nossas obrigações, seguir o nosso caminho, o caminho das leis morais,
nós sabemos que o número dessas reencarnações diminuirá e que nós seremos espíritos reencarnados em planetas melhores, em condições melhores, onde o sofrimento é menor, onde existe mais respeito, onde o nosso planeta está sendo encaminhado para as condições desse planeta de regeneração. Mas esse planeta só será planeta de regeneração quando nós fizermos a nossa parte. Cada um de nós. Não adianta nós queremos esperar que o outro faça. Cada um de nós é responsável para fazer um pouquinho. Nem que seja só um pouquinho. E esse pouquinho, respeitando o outro, respeitando a opinião, respeitando principalmente os seres que estão convivendo conosco no nosso caminho. Aprender a perdoar. O perdão é bom para quem pratica. Quem perdoa se dá bem, porque nós tiramos um peso das nossas costas. E uma das maiores deficiências que nós, seres humanos, temos é do perdão. Não só ao outro, mas o perdão a nós mesmos. Nos perdoar por situações que nós cometemos em outros tempos. Olhar para frente, como o rapaz do arado. Pode olhar para trás? Pode, mas só olhamos para trás para descobrir que nós fizemos coisas que não foram boas lá atrás e olhar para frente procurando não fazer mais do que nós fizemos que não era legal lá atrás. É só isso que Deus espera de nós. Isso é a volta do filho pródigo. Eu fui, eu saí, eu errei, eu descobri que Deus estava me esperando. Que o Pai está de braços abertos para me receber. E Deus está sempre de braços abertos para me receber a todos, não importa o erro que a pessoa tenha cometido. Contanto que reconheça, Pai, eu errei. Eu quero uma nova oportunidade. Eu preciso de uma nova chance. E Deus está sempre de braços abertos para nos receber. Nunca temos essa dúvida. Não importa o que nós tenhamos feito. Mas temos a certeza de que teremos que rever o que nós fizemos. O diferencial da nossa doutrina das outras doutrinas é que nós não enganamos as pessoas. Nós falamos a verdade. Se eu cometi erros, eu vou reencarnar, eu vou retornar, eu vou ter oportunidade de rever, mas eu tenho que rever o que eu fiz. Eu tenho que reparar os erros cometidos, porque eu tenho consciência, porque Deus me deu consciência quando me criou. Ele me deu o livre-arbítrio de fazer ou não fazer. Todos nós sabemos o caminho do certo e o caminho do errado. Se nós tivermos o caminho errado, nós teremos que rever. Muitas vezes em suaves prestações, que Deus nos dá essa oportunidade. Não precisamos nascer cego, mudo, sem perna, sem braço na encarnação. Podemos fazer isso num carnezinho de várias mensalidades, mas teremos que rever o que nós fizemos. Não porque Deus nos obriga, porque nós estamos no mundo espiritual, nós vamos rever as nossas vidas anteriores, nós vamos pedir para fazer, nós vamos pedir para retornar, para reparar os erros que nós cometemos. Então, quanto menos nós cometemos enganos, melhor para nós, para a nossa evolução como espírito imortal. Espero que tenha sido claro sobre esse assunto, né, dos mortos enterrados e seus mortos. E nós, um momento qualquer, retornaremos ao mundo espiritual. E certamente retornaremos como vivos espiritualmente, que nós estamos nessa encarnação fazendo o melhor que nós pudermos, que é cuidar do nosso espírito, que muitas vezes nós não fizemos em ocasiões anteriores. Oportunidade que nós temos, estamos abraçando essa oportunidade. Uma vez diferente prolongada, mas nós estamos aqui dedicando um tempinho para cuidar da nossa alma, do nosso espírito, que é o que nós levaremos no final das contas, no final dessa encarnação. Muito obrigado a todos, prazer ter estado aqui com vocês. Que a paz esteja conosco, nós possamos retornar aos nossos lares em paz e harmonia, e que tenhamos um bom feriado prolongado. Muito bom.